Oi, gente! Muito boa noite para vocês. Estamos aqui com mais um episódio do Comercast edição Conebra. E agora eu tô aqui com Elan Figueiredo, o homem do navio. Que ideia maravilhosa, mas antes da gente contar, eu quero agradecer sua presença. Seja muito bem-vindo ao Comercast. É uma honra pra gente estar aqui. Eu tenho visto a movimentação de vocês durante todo o dia. Estava ansioso para estar aqui com você, ouvindo um pouquinho da história de vocês também. E a gente tem com certeza bastante coisa para compartilhar, hein? Maravilha, ó, gente. Aguardem Comercast no navio. Vamos junto. Vamos aí. Adorei. Eu já fecho contrato na mesa. Meu negócio é assim, dei minha mão sabe? Quando terminou, Pode trazer o contrato já que a gente as assina. perguntas estão rolando. Eu quero entender, né, vamos falar um pouco primeiro, né, sobre essa ideia do navio. Eu achei muito maravilhosa, muito inovadora. A gente está num evento de empreendedorismo e um evento que é para trazer empreendedores e pessoas que querem empreender, né, para ter toda essa expansão de consciência. E você teve a ideia de fazer um evento de empreendedorismo em alto mar. Exatamente. Eu falei aqui na minha palestra no Conebra, inclusive, sobre a questão de ter ideias. A ideia, quando ela não é colocada em prática, é algo muito problemático, porque você só consegue ter a validação de uma ideia no momento da execução. Então, eu preciso que essa ideia seja executada e validada. E aí sim, essa ideia se torna um projeto ou se torna um negócio. Então, não foi uma ideia, na verdade, isso chegou a mim como um problema. Eu também falei na palestra aqui que eu sou viciado em resolver problemas. E esse deve ser o motivador do empreendedor. Ele ser viciado em resolver problemas. Eu falo que quando não tem problema para resolver, eu crio um problema para resolver. E nesse caso do navio, foi exatamente assim. Chegou um projeto até mim, onde era o Dr. Ray, criando um seminário de micropigmentação. Primeiro, Dr. Ray, cirurgião plástico de Harvard, micropigmentação, algo da estética. Então, nós temos aqui uma confusão de posicionamento para um público. Como que eu vou botar um cirurgião plástico para falar de micropigmentação? Não faz tanto sentido assim. Quando eu vi esse convite, eu falei, eu posso contribuir. Eu já sou advisor há 8 anos, já trabalho com alavancagem de negócios e consultoria executiva há 8 anos, então eu posso ajudar, mas para isso eu preciso 100% de 10% da operação. E foi assim que tudo começou. Peguei 10% da operação para poder remodular o negócio. E se você quiser, eu posso continuar contando essa história ou quiser fazer alguma pergunta. Claro, não, eu quero ouvir mais, eu quero entender, eu gosto muito de ouvir histórias e eu fico achando incrível, assim, porque na verdade eu acredito, Elan, que nada acontece por acaso. Certeza. Então, às vezes, o que motivou o universo aí, Deus, né, não sei a sua forma de se conectar, mas te levou até lá para você já começar pelo problema e através da visão daquele problema, da oportunidade que foi para você aprender algo sobre esse mercado do navio, e a oportunidade de criar algo para os empreendedores. Porque eu acho assim, quando você, movimenta pessoas para lugares interessantes, como o meio do mar, né, alto mar, cara, é muito mais fácil de você ensinar, é muito mais fácil essa pessoa aprender. Ela tá num lugar maravilhoso, um navio, né, um lugar que é um ambiente diferenciado, ela tá vivendo uma experiência. Eu mesmo, vou falar, eu já viajei para vários eventos, eu adoro eventos de empreendedorismo, eu nunca estive num navio. Então, para mim, assim, é maravilhoso, porque eu vou viver uma experiência de algo novo, eu vou estar num ambiente onde eu vou estar conectada com pessoas que estão nessa busca de crescimento. Então, assim, eu quero que você conte mais, mas eu queria abrir essa aula para entender até a sua visão de tipo assim: "Ah, era um problema, mas esse problema ele me fez enxergar quantas soluções eu posso trazer?". Legal. Então a gente pode falar de Deus aqui, né? Prende Claramente. o celular, por favor, rapidão. Já, já que aí não, pode ser. Tira a live, que tem problema não. Galera da live, daqui a pouco eu falo com vocês aí, rapidão. Agora vamos falar sobre oportunidades dadas por Deus, né? E eu vou te mostrar a mensagem que eu recebi. E aí depois, se você quiser, eu te mando o material aí. O Bruno Avelar, quando eu postei o vídeo de confirmação dele, ele me mandou a mensagem. Aí você vai entender sobre o real motivo desse evento estar acontecendo. A gente não se conhecia, nenhum desses palestrantes que eu tenho hoje no line-up eu conhecia. Eu cheguei todos por assessoria, e depois, se vocês quiserem, eu mando o material para vocês colocarem aí, tá? E ele mandou assim, ó. Eu postei e ele falou assim: não te conhecia, mas quando vi no seu perfil, o Espírito Santo de Deus testificou no meu coração. Sou eu que estou levantando ele. E ele disse mais: não é para ninguém entender. Ele tem algo comigo e meu nome será glorificado. Quando menos esperarem e sem perceber, ele será colocado no meio dos grandes. E ele me disse em um quarto escuro: Senhor, se o Senhor me levantar, eu irei fazer muitas coisas para ajudar as pessoas. Assim manda o Senhor te dizer:
Não esqueça daquele dia, aquele dia selei uma aliança com você e irei te cobrar no tempo certo. Assim diz o Espírito Santo de Deus. Deus abençoe, querido. Bem-vindo ao exército de Deus na Terra. Então, essa movimentação do cruzeiro, ela tem em si algo muito espiritual acontecendo. E quando eu fui fechar, eu falei assim, não sei por quê. Primeiro, Deus me escolheu. Obviamente, aqui ele confirmou que é por ter uma aliança. Mas eu não sei por que Deus decidiu fazer um cruzeiro agora. Que ele tinha tanta coisa para fazer, mas vai fazer um cruzeiro. E a gente está colocando empresários dentro de um ambiente seguro e um ambiente onde a gente consegue reter o que é mais importante hoje, o mais difícil de se ter, que é a atenção do empresário. A gente está aqui no Conebra e às vezes esse cara quer ir numa loja, quer fazer outra coisa, ele dispersa e talvez aqueles 5 minutos que ele não estava na plenária mudaria completamente o negócio dele. E hoje nós temos esse cara por 4 dias com a gente e o melhor, junto com a família dele. Então ele vai com a esposa, ele vai com o filho, ele pode aprender. Enquanto ele aprende, a esposa está na piscina ou está no spa, o filho está brincando. Então esse cara ele não vai precisar se distanciar da família. Ele pode viver a experiência e viver a experiência em família. Ele pode fazer negócios ali no momento de network e ele pode almoçar com a família do outro empresário que ele fez negócio e criar uma conexão de verdade. Então eu acredito que esse movimento, eu falo que não é um evento, eu não faço eventos porque eu nunca produzi nem uma festa de aniversário, e eu também não consigo tratar ele como uma imersão ou algo do tipo. Eu falo que é uma experiência direcionada por Deus para que negócios aconteçam, porque o que eu entendo ser verdade é que o empreendedorismo é o que pode mudar o nosso país. Não é um governo de direita, não é um governo de esquerda, não é a próxima eleição que é a salvação desse país. E a gente está aqui no Conebra exatamente para isso, para que esses empresários aprendam e sejam levantados. Eu acredito que o que vai mudar esse país são empresários tendo a consciência de que eles movem isso aqui. E quando eles tiverem essa consciência e entenderem que isso é um chamado de Deus, que empreender é um chamado de Deus, você precisa ter muita coragem, você precisa ter resiliência. Se você for olhar para a Bíblia, você vai falar assim, cara, qual é o manual do empresário? A Bíblia ensina que o cara, José foi para a prisão, foi injustiçado, mas depois ele se tornou governador. O empresário muitas vezes é traído, o empresário muitas vezes é abandonado, é caluniado, tem hater, mas ele precisa entender que Deus está transformando o caráter dele ali, que existe um momento. Então hoje a gente está com essa missão que Deus nos trouxe aqui, segundo eu mostrei para vocês, e agora eu estou à disposição dele para ser usado como ele quiser de melhor. Eu acho maravilhoso isso. Eu acho que quando a gente está conectado com Deus, quando a gente confia, quando a gente tem um propósito, coisas muito grandiosas acontecem e, né, o SWAT Business Experience. ele é com certeza um projeto muito grandioso. Eu particularmente adorei. Fala também para as pessoas a data, Tá. como é que, da onde vai sair, todos esses detalhes que é importante. Legal. Esse cruzeiro vai acontecer do dia 8 de janeiro a 11 de janeiro. A gente vai sair de Santos, vai para Búzios. Só que hoje a plataforma do cruzeiro em si, ela é a nossa principal experiência. Então a gente não está visando muito a descida. A gente quer realmente gerar toda essa experiência a bordo. No final do ano, a gente vai fazer uma experiência de 7 dias. Aí a gente está falando de Santos, Balneário, Uruguai, Punta del Este ali e Buenos Aires. Aí sim, ali nós vamos fazer experiências como fechar uma vinícola no Uruguai, como fechar um espaço de evento de tango na Argentina. Isso tudo já está sendo desenhado para o nosso segundo evento. Mas no primeiro, a gente quer realmente reunir esses empresários, que isso aconteça, e isso vai acontecer tudo a bordo. Então, saindo de Santos para o Rio, de 8 a 11 de janeiro, e aí os nomes que a gente tem é Thales Gomes, Alfredo Soares, Lázaro do Carmo, Bruno Avelar, Paulo Vieira, Camila Vieira, Natália Biuri, Marcos Rossi, eu, alguns outros nomes que a gente está negociando, então por isso eu não posso ainda anunciar, mas nesse ambiente onde o empresário vai estar com a família, fazendo o negócio acontecer e com certeza voltando de lá transformado. Maravilhoso. Eu não te perguntei eu te perguntei o que você achou do Conebra. Não, ainda não. A apresentadora já está assim, meio bugada, mas eu acredito que pela sua ideia de criar um evento, você não quer que fale evento, é um movimento. Um movimento em alto mar, você também confia e acredita em movimentos como esse do Conebra. Total. Tanto que eu pedi pro Vitor para que eu pudesse fazer o pitch do evento. Falei, Vitor, deixa eu fazer, que eu quero compartilhar a minha experiência por meio desse evento. Eu quero que as pessoas entendam, os empresários que aqui estão entendam, a importância de você estar no ecossistema certo. Quando eu comecei a movimentar esse navio, eu fui parar em Alphaville, eu me conectei com o Bruno Avelar, me conectei com a G4 Educação e outros ecossistemas que me alavancaram de maneira sobrenatural, principalmente o Bruno. O Bruno hoje eu sou parte da confraria dele, eu sou um dos confrades dele. Estar nesse ecossistema fez o meu negócio sair de uma projeção de faturamento de 2 milhões
para 35 milhões. Caramba. Sem esse ecossistema, não seria possível. Sem o Bruno Avelar, não seria possível. E quando eu falei pro Vitor, a gente precisa passar para os empresários que aqui estão a importância de estar nos lugares certos, com as pessoas certas, obtendo o conhecimento certo, que é o que o Paulo Vieira sempre fala. Então, aqui, eu acredito que é esse lugar. É o lugar onde todo mundo que está ali no palco são nossos amigos, são pessoas validadas, como o Jacobelli, como o Wagner, são pessoas que têm um baita de um resultado, então tem muito para transmitir para esses empresários. Quem veio aqui, se souber aproveitar o que foi o Conebra, o menino que está caminhando comigo aqui, ele veio gravar um vídeo antes e falou: Elan, eu tô com você há 2 dias, já tô enlouquecido. Eu saí daqui, eu fiz, se eu não me engano, uns 11 negócios. Só aqui foi praticamente R$1 milhão, no Conebra. Então eu tô falando de algo que eu vivi aqui. Quem veio aqui somente para ouvir uma palestra, para tirar um story, não aproveitou o que o Conebra foi. Eu, Elan, tô dizendo que em negócio foi mais de R$1 milhão aqui. Maravilhoso. A importância de estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, Isoto. Eu quero te agradecer. Infelizmente, nós não temos tempo para aprofundar, mas vou deixar aqui, ó, gravado um convite para quando você vier em Goiânia, entre em contato comigo, com a minha equipe, para a gente marcar um episódio com mais tempo, para poder contar a sua história, as pessoas, o meu público, né, poder te conhecer melhor. Fechou, tamo dentro. E quem quiser saber mais sobre o movimento SWAT Business Experience, é só entrar no seu Instagram. @Elan Figueiredo. Maravilhoso, muito obrigada. Eu que agradeço. E para você que está nos assistindo, fica aí que hoje ainda tem mais episódios para vocês. Tchau!